Muito bem, já estamos quase encerrando a introdução à parasitologia. Eu dividi essa introdução em 4 vídeos. O primeiro, nós entendemos o que é o parasitismo. O segundo, nós abordamos sobre os mecanismos adaptativos dos parasitos no corpo de um hospedeiro. E hoje a terceira aula será sobre os mecanismos de ação dos parasitos, como eles nos prejudicam. E fica até o final do vídeo que tem um desafio que eu duvido que você vai responder. Vamos para a aula? Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. E antes de iniciar a aula, eu vou pedir para você um favor. Que você dê aquela desparasitada no botão de se inscrever aí, meta o albendazol no botão de curtir e vamos para a aula. Vamos lá? Pessoal, nós vimos que para o desenvolvimento de uma doença parasitária, vários fatores estão envolvidos, desde os quesitos sociais aos fatores inerentes ao parasito e inerentes aos hospedeiros. Quando o parasito consegue com sucesso infectar um corpo de um novo hospedeiro, ele precisa se alimentar. E essa busca dos parasitos por nutrientes, por vezes, prejudica o hospedeiro. É o que nós chamamos de ação dos parasitos no corpo do hospedeiro. Por mais que o parasito busque uma relação de equilíbrio entre o parasito e o hospedeiro, que não é interessante para ele matar o seu hospedeiro, por vezes essa absorção de nutrientes ela causa danos ao hospedeiro. A primeira ação aqui, o primeiro dano dos parasitos ao corpo do hospedeiro é o que chamamos de ação mecânica, quando a simples presença do parasito ela já é danosa para o hospedeiro. Por exemplo, no Ascaris lumbricoides, a simples presença do parasito no intestino delgado de humanos já pode causar danos a esse humano, só o fato dele existir lá. Isso porque o parasito, por vezes, ele obstrui a passagem do bolo alimentar. Esse tipo de ação do Ascaris no intestino humano é chamado de ação mecânica. Outro exemplo é a facíola hepática no fígado, onde a presença do parasito nesse tecido ele pode levar à necrose tecidual. Então, aqui vemos dois exemplos da ação mecânica dos parasitos, onde a simples presença, a simples existência do parasito já é danosa para o hospedeiro. A segunda ação é chamada ação exfoliativa, quando o parasito ele retira nutrientes de forma demasiada do hospedeiro. Um exemplo muito comum, além do Ascaris lumbricoides, que ele retira também nutrientes do hospedeiro, é o exemplo da tênia. A tênia ela absorve nutrientes de forma direta através do seu tegumento. O indivíduo que está parasitado por mais de uma tênia ou várias espécies de tênia, essa ação exfoliativa ela será muito mais intensa. Então, o parasita ele está causando dano de forma direta ao seu hospedeiro pelo simples fato de absorver nutrientes. Às vezes, a ação do parasito ela é tão intensa que pode causar lesões no tecido do hospedeiro. É o que a gente chama de ação traumática. O exemplo clássico da ação traumática é quando o indivíduo está parasitado com acilostomídeos, seja um acilostoma duodenale ou necato americanus. Esse tipo de parasito ele se nutre de sangue. Então, o parasito ele se fixa na mucosa intestinal e começa a sugar sangue. Só que por vezes o parasito ele migra dentro da mucosa intestinal. Quando ele solta o seu aparelho bucal da mucosa, essa região começa a liberar sangue. Então causam lesões ao hospedeiro. Veja um exemplo na prática. Esse é um ancilostomídeo no duodeno de um cão. Então ele estava se alimentando dessa região. E a partir do momento que ele soltou essa região, ela começa a liberar sangue. Veja, aqui a região anterior à boca do verme, ele soltou e a mucosa intestinal, ela fica lesionada. E agora o verme vai em direção a outra região, buscando se alimentar de sangue novamente. Só que por vezes, nem sempre o parasito em si é o problema. Às vezes, o que o parasito libera também é um problema. Como exemplo, nós temos a ação tóxica, quando produtos do metabolismo do parasito são liberados e esses produtos do metabolismo ele causam danos ao hospedeiro. O nosso exemplo é a formação de granuloma em volta de ovos do Schistosoma mansoni. Os ovos do Schistosoma mansoni eles são muito grandes para que o sistema imunológico ele possa combater. Como os ovos do Schistosoma mansoni são muito grandes, o sistema imunológico não tem como fagocitar, por exemplo. O que acontece? O sistema imune recruta células como os linfócitos T, os macrófagos ou células epitelioides e todas essas células ficam em volta do ovo do Schistosoma mansoni, como você pode ver na imagem aqui acima. Para quê? Para isolar esse ovo. Só que por vezes essa formação de granuloma para isolar o ovo do verme, ela também causa dores ao hospedeiro. Então aqui nós temos o exemplo da ação tóxica dos parasitos no corpo do hospedeiro, o exemplo da liberação de ovos e o sistema imunológico ele tenta barrar essa ação através da formação de granulomas. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, hora do recreio. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está aprendendo nessa série de videoaulas e nas próximas, eu te peço só um favor, que você bote para seguir o canal, se inscreva no canal, dê aquela desparasitada no botão de se inscrever, isso me ajuda bastante. Estou iniciando agora e a sua ajuda ela é muito importante, tá bom? Então vamos continuar a aula. Um outro tipo de ação muito comum é a ação imunológica. Nesse caso, há também a atuação do sistema imunológico, só que a atuação desse sistema imunológico ela é demasiada, não há um controle. Então, quando o sistema imune ele foge do equilíbrio, ele começa a combater o próprio hospedeiro. Aqui nós temos o exemplo da leishmaniose, um parasito que consegue
consegue fugir do sistema imunológico ou às vezes consegue induzir o sistema imunológico de forma muito intensa e que essa intensificação de resposta imunológica causa danos ao hospedeiro. Protozoários, de forma geral, têm essa capacidade, por isso que muitas doenças intestinais causadas por protozoários induzem a resposta imunológica demasiada. Pessoal, na parasitologia, não só essas ações são comuns, mas também existem outras ações, como por exemplo, a ação anóxica, quando o parasito ele entra nas hemácias e dificulta a troca de oxigênio, a ação enzimática, a própria ação irritativa. Então percebam que são várias ações a depender da biologia do parasito, como eles se relacionam com o seu hospedeiro, o que naturalmente não dá para esgotarmos todo esse conteúdo aqui nessa videoaula. No entanto, essas ações que eu apresentei para vocês são as mais importantes e as mais vistas, que já é o suficiente para o entendimento da matéria. Podemos perceber que, embora o parasitismo ele busque uma relação de equilíbrio entre o parasito e o hospedeiro, nem sempre isso acontece. Prova disso foram as ações que vimos nessa videoaula. E essas ações estão relacionadas de forma direta com as manifestações clínicas de cada parasito no seu hospedeiro. Percebam que, ao juntarmos esses conhecimentos sobre os parasitos, será muito mais fácil identificarmos e aprendermos sobre as parasitoses específicas. Só que não adianta pularmos para a próxima aula sem entendermos os principais conceitos sobre a parasitologia. Nesse sentido, a próxima aula irá abordar justamente os termos mais utilizados na parasitologia. Será a aula 4 das 4 aulas iniciais sobre a introdução à parasitologia. Após essa aula, iremos iniciar os parasitos de forma individual, começando com a leishmaniose. Talvez você ache a próxima aula, os termos mais utilizados, uma aula meio que desinteressante ou uma aula não relevante, mas eu vou desafiar você. Você sabe o que é uma cepa? O que é uma variante? O que é um agente etiológico? O que é uma prevalência? Uma incidência? Se você não sabe o que é isso, então a próxima aula você deve assistir. Depois dela, será muito mais fácil entender a parasitologia, eu prometo pra você, tá bom? Pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. Eu te peço pra você dar aquela desparasitada no botão de se inscrever no canal, tá bom? Nossa meta é alcançar os 100 inscritos inicialmente e eu conto muito com a ajuda de vocês. Me acompanhe aqui nas redes sociais. Não deixe de assistir a próxima aula sobre os termos mais utilizados na parasitologia, tá bom? Pode entrar em contato comigo, meu contato tá no final do vídeo sempre. Então, um abraço pra você, até a próxima aula. Tchau!